E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula para vocês. Dessa vez vamos continuar falando do Segundo Reinado. Falaremos da proclamação da República, da abolição da escravidão e também da política interna do governo de Dom Pedro II. Mas antes de começar a aula, lá embaixo, clique no botão, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe nosso material para a gente valorizar o canal e produzir cada vez mais conteúdos para você, tá bom? Vamos à aula? Então esse é o canal do professor Vinícius, produzindo conteúdos de história para você estudar para o Enem, vestibulares, concursos ou até na sua escola também, tá bom? Como eu havia dito, continuamos a falar do Segundo Reinado, vamos falar da política interna do governo Dom Pedro II, vamos falar da abolição da escravatura e também da proclamação da República. Então a imagem que nós trazemos hoje aí é de um Dom Pedro II já com idade avançada, já cansado, meio que um reflexo do que era o seu governo naquela altura, já no final, perto da proclamação da República. Seguindo, vamos começar falando da política interna do governo Dom Pedro II. O fato é que os primeiros 20 anos de governo de Dom Pedro II foi um período de estabilidade. Ele, apesar de novo, né, ele assumiu com apenas 14 para 15 anos, ele era bem assessorado e soube lidar com a situação política interna do Brasil. Então, como é que estava o Brasil nessa época? Bom, em 1847 foi adotado no Brasil o parlamentarismo. Só que aqui ele ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Vamos entender por quê. Olha, nessa imagem, vocês percebem o seguinte. Vamos pegar o exemplo do parlamentarismo, o sistema de governo inglês. Lá ocorrem as eleições, o povo elege os membros do parlamento, os deputados. O partido mais votado lá na Inglaterra tem o direito de escolher o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é a pessoa que de fato governa na Inglaterra. Lá tem rei, lá tem rainha, só que reina, mas não governa, tá? É como se fosse uma figura simbólica. Então, lá na Inglaterra, a escolha do primeiro-ministro e do ministério parte do parlamento, certo? É o parlamento que escolhe o ministério. Já aqui no Brasil, o parlamentarismo era às avessas, porque não era o parlamento que escolhia o ministério, era o imperador. Então, como é que funcionava? Aqui ocorriam as eleições, os deputados eram eleitos para o parlamento, porém a escolha do primeiro-ministro era do imperador e do ministério. Porque, se vocês se lembram, o imperador Dom Pedro II ele tinha um poder moderador. Era aquele poder acima de todos os outros poderes. Então ele usava esse poder para garantir o controle do parlamento brasileiro, o controle sobre o ministério também. E outra coisa, aqui no Brasil, o primeiro-ministro e o ministério eram ocupados entre dois partidos, os liberais e os conservadores, que na verdade, ideologicamente falando, era a mesma coisa, né? Era apenas a elite, dividida em dois grupos, um rival do outro, mas ideologicamente não fazia diferença alguma. É tanto que na charge aqui coloca um conservador e um liberal conversando com o imperador e diz aqui que tudo farinha do mesmo saco. Então aqui está listado o que defende o Partido Conservador, aqui o que propõe o Partido Liberal, a mesma coisa, tá? Era a mesma coisa, era apenas a elite dividida em dois grupos, né, que eram rivais somente. Só que Dom Pedro II ele foi esperto, ele sempre alternava um ministério conservador e um ministério liberal. Então ele sempre estava agradando um lado, tá? Para poder garantir a paz interna na política, tá? E além disso, ofertava cargos, né? Os cargos do ministério, os cargos do parlamento, todo para esse pessoal, para deixar eles satisfeitos, digamos assim. Então era dessa forma que funcionava a política interna no Brasil. Para não dizer que esses 20 anos foi só de tranquilidade, ocorreu uma revolução em Pernambuco chamada Revolução Praieira, que durou aí 2 anos, de 1848 a 1850, e era um movimento que queria diversas mudanças no sistema político brasileiro, queria diversos direitos, né? Queria acabar com o voto censitário, propunha o fim do poder moderador, propunha também o fim da vitaliciedade do Senado, ou seja, quem era eleito para o Senado ficava lá até morrer, tá? Não era um cargo renovável, tá? Através de eleições. Então eram mudanças para tornar o sistema mais democrático, mais representativo, digamos assim. Então essa revolta perdurou 2 anos lá em Pernambuco e posteriormente foi apaziguada, mas foi o único momento nesses primeiros 20 anos aí do governo Dom Pedro II que houve uma turbulência política no Brasil.
Seguindo adiante, vamos falar agora da abolição da escravatura. Uma coisa que vocês têm que saber é que a abolição da escravidão aqui no Brasil foi um processo muito lento. As conquistas foram acontecendo aos poucos, ou seja, de forma gradual. Tá? Isso porque havia uma grande resistência da elite brasileira contra a abolição. Por parte da elite brasileira, os cafeicultores, utilizava a mão de obra escrava nas suas propriedades rurais, sobretudo os cafeicultores. Mas só chamando a atenção a vocês que não todos os cafeicultores. Desde a aula passada eu disse a vocês que já havia começado no Brasil a imigração de europeus, sobretudo italianos, para trabalhar nas fazendas de café. Tá? Então havia uma resistência e vocês se lembram que essa mesma elite econômica brasileira era também a elite política. Só eles podiam ser candidatos, se elegiam, ocupavam os cargos políticos e comandava, de certa forma, também os destinos do país junto com Dom Pedro II, que tentava apaziguar tudo naquela época. Então, desde 1831, já havia uma lei que proibia o tráfico de escravos para o Brasil, mas essa lei nunca era cumprida. Tá? Foi daí que, inclusive, surgiu aquela expressão, lei para inglês ver. Por quê? Porque essa lei foi aprovada aqui no Brasil, mas de fato nunca foi colocada em prática. E a Inglaterra, como eu disse na aula passada, vinha pressionando para acabar com o tráfico de escravos para o Brasil. Isso porque a Inglaterra queria acabar com a mão de obra escrava e substituir pela assalariada, porque trabalhadores assalariados têm o seu salário e consomem os produtos ingleses, ao contrário dos escravos que só trabalham forçado e não recebem nada por isso. Então era urgente para a Inglaterra, que era a maior potência do mundo na época, acabar com a escravidão no mundo para substituir essa mão de obra pela assalariada. Então a Inglaterra aumentou a pressão sobre o Brasil. Foi criada, como eu já disse na aula passada, a Lei Bill Aberdeen, que autorizava a marinha inglesa a prender navios negreiros no Oceano Atlântico, navios esses que traziam escravizados da África para o Brasil. Esses navios podiam ser presos, a sua tripulação podia ser presa e condenada, e os escravizados eram soltos, libertos e devolvidos à África. Tá? Então, essa pressão da Inglaterra fez diminuir o tráfico no Brasil e aí não teve jeito. Em 1850, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, proposta pelo ministro da Justiça Eusébio de Queiroz, que vocês estão vendo aí, tá? E foi aprovada. Então, o que dizia a Lei Eusébio de Queiroz? Estava proibido, de fato, agora, o tráfico de escravos, de escravizados da África para o Brasil. Tá? E essa lei foi rigorosa, de fato, acabou o tráfico. Diminuiu, aliás, porque ainda havia o clandestino. Mas vamos olhar aqui o gráfico, percebam que o número de africanos desembarcados no Brasil era altíssimo por ano, 117 mil, 139, chegou em 1850 a 257 mil. Tá? Isso nós estamos falando de Bahia, gente, somente de Bahia. Imagina quantos não vinham para o Brasil todo ano. Logo no ano seguinte, a partir de 1851, caiu para 6 mil. 257 mil para 6 mil é uma diferença gigantesca. Então a lei de fato foi cumprida a partir de então, graças à pressão inglesa, sobretudo. E esse tráfico aqui que vocês veem, restante, é o número de escravizados traficados ilegalmente. Tá? Aí já é o clandestino. Em 1871 é aprovada a lei do ventre livre, que diz que todos os filhos de escravizados nasceriam livres. Porém, era uma lei, digamos assim, que a elite brasileira estava criando artifícios para adiar o fim da escravidão. Vejam vocês que eu falei que a abolição aqui foi lenta e gradual, porque não era de interesse de uma parte da elite. Tá? Então eles criavam leis para ir tapeando, digamos assim, a opinião pública. Tá? Então a lei do ventre livre dizia que os filhos de escravos seriam livres, porém, de fato isso não acontecia. Por quê? Porque as crianças viviam com seus pais escravos, levando vida de escravo. E essa própria lei dizia que o filho podia ficar de posse do senhor até os 21 anos de idade, ou seja, até os 21 anos de idade ele estava servindo ao senhor dos seus pais. Então, na prática, continuava com a vida de escravo. A pressão pública ia aumentando e novas leis para adiar o processo de abolição iam sendo criadas, como a lei dos sexagenários, criada em 1865, que dizia o seguinte:
todo escravizado ao atingir 65 anos era liberto, ficaria livre. Porém, na verdade, algo que parece ser bom era ruim. Primeiro, porque poucos escravizados chegavam a 65 anos de idade devido à vida dura que levavam. Segundo, quando chegavam a essa idade, 65 anos, eles não tinham mais força para o trabalho e muito menos idade para conseguir lugar no mercado de trabalho. Então, na verdade, essa lei beneficiava os senhores, porque antes os senhores eram obrigados a cuidar desses escravos no final de sua vida. E agora não teriam mais essa despesa. Tá? Então, esses escravos idosos eram jogados à própria sorte no mundo e provavelmente virariam mendigos tentando a sorte aí na mendicância. Só que, nesse período aí, além da opinião pública já estar contra, de certa forma, a escravatura, surgiu no Brasil o movimento abolicionista. Muitas figuras ilustres começaram a se expor publicamente falando contra a escravatura e exigindo a abolição. Dentre elas, o famoso poeta baiano Castro Alves, que tem inclusive um poema Navio Negreiro, que é fantástico. Ele e muitas outras personalidades da época começaram a se manifestar publicamente, organizar eventos, escrever matérias em jornais. Inclusive, alguns advogados se propunham a lutar pela libertação de alguns escravos fugidos naquela época. Bom, por fim, vendo que não tinha mais como adiar, depois do aumento da pressão da opinião pública devido ao movimento abolicionista, o próprio governo brasileiro propõe a lei de abolição da escravidão, que é a conhecida Lei Áurea, que foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel. Talvez você está se perguntando o porquê de não ter sido assinada pelo imperador Dom Pedro II. É porque nessa altura, Dom Pedro II, já idoso, tinha a saúde debilitada e volta e meia estava indo à Europa cuidar da sua saúde. Então, nesses momentos de ausência de Dom Pedro, a princesa Isabel ficava em seu lugar governando. Tá? Então, no momento da assinatura da Lei Áurea, ela que estava presente no governo e ela assina a Lei Áurea, decretando o fim da escravidão, da escravatura no Brasil. Vamos falar agora da Proclamação da República, ver quais foram as causas que levaram ao fim do Império, ao fim do Segundo Reinado, ao fim do governo de Dom Pedro II e à criação da República Brasileira, onde quem governa são presidentes, como é até hoje. Bom, a primeira questão foi a questão militar. A Guerra do Paraguai foi um divisor de águas no governo de Dom Pedro II. Se no início era só estabilidade, após a guerra, algumas coisas mudaram. Primeiro, que uma guerra é cara, o governo gastou muito dinheiro com essa guerra. Então, os cofres públicos brasileiros estavam zerados. Nesse meio tempo da guerra, o exército brasileiro também se organizou, se profissionalizou e passava a exigir mais vantagens e foram prometidas por Dom Pedro II. Porém, terminou a guerra, o governo não tinha dinheiro para dar essas vantagens desejadas pelos militares e isso gerou insatisfação muito grande no meio militar com o imperador, que simplesmente empurrou a questão com a barriga, até porque não tinha muito o que fazer. Só que a relação entre Dom Pedro e os militares, a partir daí, só fez piorar. Isso porque um militar que tinha no Rio de Janeiro, chamado Sena Madureira, ele estava tomando algumas atitudes que desagradavam o imperador Dom Pedro II. Primeiro, ele organizou um comício do movimento abolicionista. Tá? Militares não devem se envolver em questões políticas, isso está no estatuto, e bem assim não pode se manifestar politicamente de forma pública. Ele foi punido e do Rio de Janeiro foi transferido para o Rio Grande do Sul. Resultado, chega no Rio Grande do Sul, Sena Madureira foi dar uma entrevista para um jornal de oposição a Dom Pedro. E nesse jornal ele falou tudo o que podia do governo de Dom Pedro II. Isso deixou o imperador furioso e novamente ele ordenou que Sena Madureira fosse punido. O chefe do exército no Rio Grande do Sul era o Marechal Deodoro da Fonseca, é o futuro presidente do Brasil. E o Marechal Deodoro, por questões internas mesmo, não quis punir o Sena Madureira e os dois foram tirados dos seus cargos e retornados ao Rio de Janeiro para serem punidos. Porém, a repercussão desse caso todo, dessas punições contra Sena Madureira e Deodoro da Fonseca, deixou o exército mais insatisfeito ainda com Dom Pedro II, que voltou atrás e resolveu perdoar os dois, mas o mal feito já estava feito. Resultado, o governo de Dom Pedro II começa a perder o apoio do exército brasileiro,
Tivemos também a questão religiosa, que foi o seguinte: nessa época aí a Igreja Católica estava passando por uma reformulação, estava passando por uma valorização dos seus dogmas, das suas ideias, das suas leis católicas, suas leis religiosas. E o Papa da época, o Pio IX, lançou algumas regras para serem cumpridas pela Igreja Católica no mundo inteiro. Dentre essas exigências do Papa Pio IX é que proibia maçons de frequentarem a Igreja Católica, de participarem das cerimônias religiosas. E essa ordem aqui no Brasil do Papa Pio IX, ela não foi aceita pelo imperador Dom Pedro II. Veja por quê. Dom Pedro II era maçom, tá? E aqui no Brasil, a Igreja Católica era cheia de maçons. Além de ser maçom, a Constituição brasileira dava a Dom Pedro uma prerrogativa de negar, se quisesse, as ordens do Papa. E foi o que ele fez. Ele disse que não aceitava essa exigência aqui no Brasil, porém, 2 bispos da Igreja Católica reafirmaram que obedeciam ao Papa e não ao imperador, e nas dioceses que eles controlavam, eles proibiram a presença de maçons na Igreja Católica. Tá? Isso deixou o imperador enfurecido e mandou prender os 2 bispos. Resultado, a Igreja Católica ficou com a relação estremecida com o imperador Dom Pedro II. Tá? Então, a partir daí, a Igreja Católica passou a abandonar, digamos assim, o governo de Dom Pedro II. Mesmo depois de Dom Pedro tendo mandado libertar e perdoar esses bispos, o estrago também já estava feito e a Igreja Católica era mais uma a descer do governo de Dom Pedro II. Por fim, tivemos a abolição da escravatura. Como eu disse a vocês, parte da elite brasileira se apoiava na mão de obra escrava. Tá? E essa elite econômica também era elite política. A abolição trouxe um desagrado muito grande para uma boa parte dessa elite, que teve sérias dificuldades de arcar com as suas plantações sem a mão de obra escrava, tá bom? Então, veja a situação que está o governo de Dom Pedro II. As 3 maiores forças que tinha no Brasil eram os militares, a igreja e os latifundiários cafeicultores. Tá? E Dom Pedro simplesmente perdeu o apoio dos 3 grupos, certo? Então, o que acontece? Para agravar a situação, é criado o Partido Republicano, o movimento republicano surge no Brasil. Aquela elite mais moderna, digamos assim, que já não usava a mão de obra escrava, usava imigrantes italianos, não era muito chegada ao governo de Dom Pedro II. E eles já eram elite econômica e queriam ser também elite política. Entre outras palavras, eles queriam poder. E essa nova elite, para chegar ao poder, precisava de uma outra forma de governo, que seria a República. Tá? Então, foi criado o Partido Republicano Paulista, foram criados em outras províncias também, e os movimentos em favor da República começaram a aumentar no Brasil. Matérias em jornais, comícios, enfim, uma divulgação grande a respeito da nova forma de governo que deveria ter no Brasil, em que o representante do povo tinha que ser eleito, não poder ser hereditário como era no Império. Bom, o desgaste foi grande, até que em 15 de novembro de 1889, já muito insatisfeitos com o governo de Dom Pedro II, os militares saem dos quartéis no Rio de Janeiro, e sob o comando do Marechal Deodoro, aquele mesmo que eu havia falado há pouco, destitui o Ministério de Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro na época, e entrega uma carta a Dom Pedro pedindo que ele se retirasse do Brasil imediatamente. Então, a partir de 15 de novembro de 1889, estava findado o Império e proclamado a República Brasileira. Tá bom, galera? E aí, galera, espero que tenham gostado de mais essa aula. Continue nos acompanhando aqui no canal, conheça os nossos vídeos, nossas playlists, divulgue nosso material para outras pessoas, se inscreva no canal, valorize nosso canal para a gente produzir cada vez mais conteúdos para você, tá bom? Até a próxima!